Em 2 de abril deste ano, em entrevista à edição sueca Expressen, o líder do Partido Democratas Suecos, Jimmie Åkesson, levantou a hipótese de seu país desenvolver suas próprias armas nucleares, quebrando um tabu de muitos anos. Décadas atrás, os suecos estiveram próximos de ter a arma do apocalipse em suas mãos. Mas por que na Suécia, um país que vive há séculos em paz, voltam a falar que é necessário ao país desenvolver armas nucleares? Este é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Logo após as bombas nucleares dos Estados Unidos explodirem em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, as fotos da destruição provocada por elas chegaram ao público sueco e às suas autoridades ainda em 1945. Houve comoção e o governo logo deu partida a um plano de muitos anos para que o país escandinavo possuísse tal armamento em suas mãos. A Suécia, que tinha passado os anos da Segunda Guerra Mundial lutando por sua neutralidade, agora acreditava que a manter no advento de uma nova guerra em sua vizinhança só seria possível se o país tivesse o mesmo poder de destruição que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. De início, Estocolmo colocou como prioridade desenvolver seu programa nuclear de forma autônoma e secreta. Para isso, o país, a princípio, tinha a faca e o queijo em suas mãos, uma grande reserva de urânio em seu solo e gente que seria capaz de criar sua própria receita da bomba atômica. Para a manutenção do sigilo, os suecos criaram um programa para o uso da energia nuclear com fins pacíficos que, ao mesmo tempo, pudesse servir para a criação de armas nucleares. Contudo, o caráter secreto foi totalmente perdido ainda em 1954, quando o comandante supremo de suas forças armadas, Nils Wedlund, revelou a existência do plano de se fazer uma bomba atômica e o justificou como necessário para derrotar a União Soviética caso esta invadisse a Suécia. Os militares de Estocolmo, inclusive, desenvolveram planos de como atacar portos soviéticos com o uso de bombas atômicas. Depois, eles criaram planos para bombardear o interior do território da União Soviética. Nos anos 60, os suecos realizaram uma série de pesquisas sobre a melhor forma de se chegar a uma arma nuclear, ao mesmo tempo que os Estados Unidos reduziam o preço de seu urânio enriquecido para compradores estrangeiros. Tendo em vista diferentes fatores ligados ao enriquecimento de urânio, os suecos decidiram que seus reatores funcionariam usando combustível norte-americano para a preparação de plutônio para fins militares. Os problemas começaram quando os suecos se viram impossibilitados de utilizar seu programa nuclear para 2 fins, civil e militar. Os Estados Unidos proibiram o uso de seu urânio para fins militares. Ainda em abril de 1957, estimativas feitas pela CIA apontavam que os suecos teriam sua bomba atômica em um prazo máximo de 10 anos. Estocolmo chegou à conclusão de que depender do combustível importado para se ter uma arma nuclear era um processo muito complicado. Assim, era necessário que o programa fosse totalmente independente de tecnologia e da boa vontade de países estrangeiros. Contudo, a sociedade civil sueca começou a debater a real necessidade de seu país se tornar uma potência nuclear. A Federação das Mulheres Social-Democratas, liderada por Inga Thorsson, se tornou uma das maiores vozes contra a nuclearização do país. A organização feminina acreditava que, ao invés de fornecer proteção à Suécia, o arsenal atômico, pelo contrário, tornaria o país em um potencial alvo de uma força estrangeira nuclearizada em uma situação de guerra. Muitos começaram a pensar que, em uma confrontação direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, Moscou poderia atacar a Suécia justamente por esta ter armas nucleares. Um outro argumento usado era que seriam totalmente desumanas as consequências do uso de armas nucleares.
E isso seria contraditório para um país tão pacífico como a Suécia. Aliás, ela não participa de nenhuma guerra ativamente desde 1814. Pouco depois, os militares dos 3 ramos das Forças Armadas da Suécia chegaram à conclusão de que seria caro demais para ter um arsenal atômico. Se Estocolmo o realmente quisesse, então a pasta militar teria que sofrer gastos em outras áreas. Tudo isso, mais o fato de que não se desejava prejudicar suas relações com os Estados Unidos, levou os suecos a encerrar seu programa nuclear militar no início dos anos 70. O país fortaleceu os apelos pela desnuclearização do mundo, mas de tempos em tempos, alguns de seus líderes se posicionavam a favor de a Suécia ter armas nucleares. Passadas décadas desde o encerramento do programa nuclear sueco, Estocolmo volta a ouvir vozes internas e de países vizinhos defendendo a ideia de que os suecos devem sim ter suas próprias armas nucleares. A verdade é que nos últimos anos a Suécia quebrou sua neutralidade de mais de 200 anos ao entrar para a OTAN logo após o início do conflito na Ucrânia e os temores que se espalharam pela Europa de que a Rússia poderia a atacar. A entrada da Suécia na OTAN é, na visão dos próprios suecos, um assunto bastante complexo. Ao abandonar sua neutralidade, os suecos, por um lado, esquecem os muitos anos de relações relativamente pacíficas com os russos, ao passo que assumem obrigações para com outros países da aliança que historicamente são rivais de Moscou. Portanto, achar que a Suécia está mais protegida ao entrar para a aliança poderia ser um erro, pois agora ela tomou parte em um dos lados do conflito entre a Rússia e o Ocidente coletivo. E em caso de guerra real, ela dificilmente ficará imune. O cenário ficou ainda mais tenso quando, em 2024, o premier sueco Ulf Kristersson levantou a hipótese de seu país abrigar armas nucleares dos Estados Unidos em caso de um conflito entre a OTAN e a Rússia. Isso mostra o quanto o país estaria, a princípio, disposto a estar mais perto de ter armas nucleares. Só que a chegada de Trump à Casa Branca mudou o cenário. E agora, uma das coisas que os europeus mais pensam, em parte devido às declarações de Trump, em parte devido ao trabalho de sua imprensa, é que o presidente norte-americano não possui nenhum compromisso com a defesa europeia. O comportamento de Trump criou uma espécie de vácuo de poder que os franceses, por exemplo, tentam ocupar, prometendo garantias de segurança com seu arsenal nuclear aos outros membros da OTAN mais a leste. Atualmente, a opção mais popular, defendida pela vice-primeira-ministra sueca Ebba Busch, é o modelo Euronux, no qual a Suécia e a União Europeia, como um todo, se abrigam sob um guarda-chuva nuclear francês ou britânico, ou talvez um guarda-chuva combinado. Uma alternativa a essa proposta envolve os países nórdicos formando uma espécie de união nuclear com um arsenal atômico compartilhado, mas sem um único tomador de decisões soberano em questões militares. No entanto, ambos os modelos são, na melhor das hipóteses, uma solução temporária antes da ação mais óbvia e sustentável, que é tirar a poeira dos planos outrora abandonados de armas nucleares suecas. O controle nacional de armas nucleares garante à Suécia ou a qualquer pequeno país europeu proteção contra o comprometimento de sua segurança por mudanças políticas nas principais potências nucleares, como o Reino Unido e a França, principalmente devido à possibilidade de ocorrer o fortalecimento de movimentos nacionalistas nestes dois países. Se eles obtiverem o poder, isso dificilmente conduzirá a qualquer forma de acordo de compartilhamento nuclear europeu. Mesmo com os escandinavos, que aparentemente têm a mesma opinião, é possível que um rompimento sobre a manutenção, e muito mais o uso, de um arsenal conjunto de armas nucleares seja motivado por considerações nacionais egoístas.
De fato, foi esse realismo sobre as instabilidades inerentes às alianças estratégicas que moldou o programa nuclear da Suécia nos anos da Guerra Fria. Mas voltando ao cenário político sueco, quando Jimmie Åkesson, líder do Partido Democratas Suecos, defendeu a possibilidade de se desenvolver armas nucleares suecas no início de abril, isso não seria uma hipótese muito remota. O partido de Åkesson foi fundamental nas eleições de 2022 para a criação da coalizão partidária que hoje governa a Suécia. Por isso, sua fala é mais do que demagogia. Ainda segundo a edição Expressen, se um ano atrás praticamente ninguém no país apoiava a ideia de se criar armas nucleares, hoje os suecos são mais favoráveis ou abertos para discutir o tema. Sentindo-se desprotegida e em uma aliança instável como a OTAN, sob o poder de Trump, nada descarta que a Suécia possa de fato tomar o rumo em direção às armas nucleares. Mas velhos problemas persistem. Em primeiro lugar, acredita-se que o país gastará uma soma de dinheiro equivalente a bilhões de euros que fariam falta no orçamento do país e exigiria sacrifícios, inclusive do bem-estar social. No campo tecnológico, o programa nuclear civil do país utiliza urânio enriquecido a 3%. Mas para uma arma nuclear seria necessário um nível de enriquecimento de 95%. Isso vai exigir muita força política para tal objetivo. Além disso, Estocolmo terá que pensar em outras questões que são ainda mais desagradáveis. Se os suecos tiverem suas próprias armas nucleares, qual seria o risco de a Rússia usar suas armas nucleares contra a Suécia no caso de uma grande guerra europeia? E a França estaria pronta para intervir pelos suecos em grande escala nesse caso? Atualmente, o clube nuclear inclui a Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Índia, a China, a França, o Paquistão e a Coreia do Norte. Israel pode ter suas próprias armas nucleares, mas Tel Aviv não confirmou isso oficialmente. As potências que fazem parte do clube nuclear têm ciúmes de seu status e relutam em admitir novos membros. Isso vai muito além do mero desejo de garantir um status mais significativo para si do que para seus vizinhos. As armas nucleares têm um status político-militar especial por um motivo. Até mesmo um único uso de uma arma nuclear pode cancelar a proibição tácita existente sobre seu uso no mundo e, assim, provocar o início da Terceira Guerra Mundial através de uma reação em cadeia. A comunidade internacional não tem nenhum interesse em que o mundo tenha novos detentores de armas nucleares. É comum colocar aqueles que desejam fazer isso em seu lugar, às vezes de forma muito dura. A África do Sul, a Argentina e o Egito já quiseram entrar para o clube nuclear. Em todos os três casos, os estados com armas nucleares tiveram que aplicar medidas de diferentes graus de severidade. Em 1983, a Argentina, não sem a ajuda de outros países, derrubou a junta militar que tinha planos de desenvolver armas nucleares. E o governo que a substituiu declarou seu abandono desse tipo de armamento. A África do Sul, que havia realizado secretamente seus próprios testes nucleares em 1979, sofreu forte pressão internacional. E em 1989 foi forçada a reduzir voluntariamente seu programa de armas nucleares. Em 2004 e 2005, a Agência Internacional de Energia Atômica lançou uma investigação sobre os experimentos secretos de enriquecimento de urânio do Egito, forçando o Cairo a dar desculpas do tipo "vocês entenderam tudo errado". Neste momento, os Estados Unidos e Israel estão ameaçando uma guerra contra o Irã, exigindo que Teherã abandone seus planos de armas nucleares. Se suecos decidirem, de fato, começar a trabalhar no desenvolvimento de armas nucleares, devemos esperar uma reação dura, não da Rússia, mas, em primeiro lugar, dos Estados Unidos. Afinal de contas, foi Washington que concordou em vender urânio para Estocolmo apenas com a condição de que ele não fosse usado para fins militares. Do ponto de vista atual, é difícil imaginar aviões norte-americanos bombardeando a Suécia.
e suas tropas descendo de paraquedas para assumir o controle das instalações nucleares do país. No entanto, a dinâmica dos eventos políticos nos últimos meses, até incluindo ameaças de que os Estados Unidos tomem militarmente a Groenlândia da Dinamarca, sugere que Washington não vai ficar de braços cruzados. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.